Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã. Fazemos-lo da Capela do Seu Santo Cristo dos Milagres, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja construída e edificada com o carinho, com o amor, com o sacrifício, com o esforço dos imigrantes católicos de língua portuguesa no Canadá. E daqui enviamos as nossas saudações para todos os doentes, para todos aqueles que de alguma forma distante ou próxima de Deus se aproximam do mistério de Deus cada dia, tentando traduzir na sua vida o projeto de Jesus Cristo, que nos diz que veio para anunciar o reino. E nós, agora, nesta fase, que somos nós que estamos na história a caminhar e que temos que construir, traduzir o reino de Deus no mundo em que vivemos. Mas acreditamos que o reino é a casa do Pai para onde nos dirigimos todos. Nós celebramos hoje o 9º dia da oração, da novena, preparação para a festa de Nossa Senhora da Assunção, que se celebra dia 15 de agosto. Em muitas terras se celebra Maria com vários nomes, mas o nome oficial, aquilo que nós celebramos, é a Assunção, a subida de Nossa Senhora ao céu. E hoje vamos meditar na subida de Nossa Senhora ao céu, naquilo que ela viveu também no mistério de Jesus Cristo e, sobretudo, nas bodas de Caná, em que, nas bodas de Caná, ela mostrou que a sua missão era apontar para o projeto de Jesus Cristo. Fazei o que Ele vos disser. E o que o Senhor nos pediu para fazer é aquilo que o santo que nós celebramos hoje, São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir, fez: amar os outros. Maximiliano Maria Kolbe nasceu na Polónia no dia 8 de janeiro de 1894. Ainda adolescente, ele ingressou na Ordem dos Frades Menores Conventuais e foi ordenado sacerdote em Roma no ano de 1918. Animado de filial piedade para com a Virgem Mãe de Deus, fundou uma confraria religiosa com o nome de Milícia de Maria Imaculada, que se propagou de modo extraordinário tanto na sua pátria, a Polónia, como em todas as outras regiões. Chegando ao Japão, como missionário, aplicou-se a difundir a fé cristã sob os auspícios e patrocínio da mesma Virgem Imaculada. Finalmente, regressando à Polónia, tendo padecido por ocasião da guerra que estava a agraçar as terríveis atrocidades do campo de concentração de Auschwitz, distrito de Cracóvia, consumou sua fecunda vida em um holocausto de caridade a 14 de agosto de 1941. Todos nós conhecemos a história de Maximiliano Kolbe, que nos campos de concentração de nazistas houve alguns presos que se evadiram e, portanto, para substituir esses dois, as autoridades iriam martirizar, penso, 14. E a sorte caiu ao lado de um irmão, ao lado de Maximiliano Kolbe, portanto, que foi preso por causa desta fundação a Maria, a perseguição a Maria. E ele era polaco. Portanto, não era judeu, mas como tinha esta grande influência no mundo cristão através da devoção a Nossa Senhora, foi preso e, portanto, a sorte caiu sobre um irmão que estava ao seu lado, que gritou: ai de mim, ai da minha mulher e dos meus filhos. Então Maximiliano Kolbe ofereceu-se para substituir este irmão, e este irmão esteve no altar quando Maximiliano Maria Kolbe foi declarado santo.
Neste dia vamos rezar o Salmo 21. O Salmo 21 fala-nos da aflição de um justo e, sobretudo, da aflição e a certeza da libertação. Os homens oprimem, os homens castigam, os homens não têm compaixão. Perante certos ideais, massacram. E a aflição do justo, do sofrimento causado pelos homens, aquilo que o anima é o sentido da libertação. E o salmista, neste Salmo 21, fala disto mesmo. E este salmo depois, mais tarde, porque é do Antigo Testamento, foi atribuído a Jesus Cristo, que em São Mateus 27, capítulo 27, versículo 46, diz: Jesus deu um forte grito e disse: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste nas mãos dos homens carrascos? E diz o salmista: meu Deus, por que me abandonaste? E ficais longe do meu grito e minha prece. Oh meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmos os libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos, em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim, eu sou um verme e não um homem, sou o opróbrio e o desprezo das nações. Riem-se de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios, sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele que o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Desde a minha concepção me conduzistes, e no seio maternal me agasalhastes. Desde quando vi à luz vos fui entregue. Desde o ventre de minha mãe sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, porque padeço. Ficai perto, pois não há quem me socorra. Por touros numerosos fui cercado, e as feras de Bazã me rodearam. Escancararam contra mim as suas bocas, como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada, e meus ossos estão todos deslocados. Como a cera se tornou o meu coração, e dentro do meu peito se derrete. Minha garganta está igual ao barro seco. Minha língua está colada ao céu da boca, e por vós fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por bando de malvados fui cercado. Trespassaram minhas mãos e meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vindo logo em meu socorro. Da espada libertai a minha alma, e das garras desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão, e a mim tão pobre, desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e eu no meio da Assembleia hei de louvar-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Neste dia em que celebramos São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, por causa da sua fundação, difusão da devoção de Maria, ao coração imaculado de Maria. Hitler prendeu por causa da sua influência e não aconselhar a não seguir os ideais do Hitler, do nazismo na Alemanha. O São Maximiliano Kolbe escreveu cartas e fala numa das suas cartas do zelo apostólico que se deve ter ao procurar a salvação e a santificação das almas. São Maximiliano Kolbe escreve sobre este zelo de anunciar o reino, de anunciar as verdades,
de anunciar e não pactuar com coisas que parecem, às vezes, com argumentos que parecem que têm uma linhinha, um bocadinho de ponto de verdade, mas que são completamente avassaladores para com os homens. Não fazem qualquer sentido. E São Maximiliano escreve assim: muito me alegra, caro irmão, o zelo que te inflama na promoção da glória de Deus. Pois observamos com tristeza, em nossos tempos, não só entre os leigos, mas também entre os religiosos, a doença quase epidémica que se chama indiferentismo, que se propaga de várias formas. Ora, como Deus é digno de infinita glória, nosso primeiro e mais importante ideal deve ser, com nossas exíguas forças, de darmos o máximo de glória, embora nunca possamos dar quanto nós, pobres peregrinos, Ele merece. Um dos perigos, um dos erros grandiosos é o indiferentismo. Sermos indiferentes. Hoje também, como no tempo de Maximiliano Kolbe, porque não disto é muito de nós, foi martirizado a 14 de agosto de 1941, o tempo da juventude da minha mãe, o tempo da juventude do meu pai. A minha mãe ainda esteve muitos anos solteira. Portanto, Maximiliano Kolbe escreve isto e apela à luta contra o indiferentismo. E nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos e que nos empenhamos em anunciar o reino de Deus, nós que nos esforçamos a identificar a nossa vida com os princípios de Deus, não podemos, de forma alguma, sacrificar a nossa vida a esta indiferença. Com a indiferença entra tudo. Entra tudo. E por isso, uma falta de respeito tremenda que há para com os homens. Eu ontem falei que neste mundo ocidental, sobretudo nos países ricos, quando nós vivemos com tanta gente que não tem água potável, com tanta pobreza, com tanta maldade, gente que tem que fugir das suas terras, pois nós no Ocidente, nas nossas universidades, a grande discussão é as toaletes. Toalete assim, toalete assado, toalete aqui, toalete além. E a grande parte dos cristãos adotam a indiferença. Isto passa. Como é que é numa universidade, olhando para o mundo que há tantos problemas, como é que os nossos doutores da amanhã, como é que a ciência de hoje, a única centraliza o saber na toalete? Eu não ando na universidade, mas olho com suspeita e desconfiança para isto. Como é que é no nosso tempo, um dos problemas fundamentais está nas toaletes. Toaletes para A, toaletes para B, toaletes para C, toaletes para isto, toaletes aqui. Eu sinto-me angustiado. E parece que não se pode dizer nada. Temos que adotar a doutrina oficial do indiferente. Sermos indiferentes. Mas como é que eu posso, vendo tantos pobres, gente a morrer, gente sem trabalho, gente cheia de medo, gente que construiu esta sociedade e que está em casa cheia de medo com a pandemia, como é que os nossos jovens, aquilo que se sai para fora, são discussões destas nas nossas faculdades? E de vez em quando ainda sobressaem, precisamos de dinheiro para gastar em toaletes, para estragarem toaletes assim, toaletes assado. Eu, com todo o respeito, eu não consigo ser indiferente, porque o saber, a ciência, a universidade que eu acredito, é uma universidade que ajuda a pensar, que ajuda a refletir, que ajuda a resolver os problemas da sociedade. E aquilo que eu ouço do Ocidente, porque não estou na universidade, eu se for à universidade até tenho medo de ir às toaletes. Como é que de um momento para o outro a discussão se passa a ser uma coisa destas?
Deus nos acuda. A gente sabe o que está por trás. Nós sabemos o que está por trás. Mas como é que é possível? Construam toaletes, sabe, com fartura, mas deixem-nos em paz. Deixem a sociedade em paz. Eu, se for a uma universidade, em princípio, não sei se... Até tenho medo de usar as toaletes, que é uma discussão tal à volta das toaletes, que eu tenho medo. Perdoem-me, porque há pequenos pormenores em que se cultiva a indiferença, até inclusivamente muitos católicos, a indiferença, sim. Quando eu vejo que a nossa sociedade está num momento tão difícil, onde vejo que tantas famílias não vão ter pão, eu vejo os meninos ricos deste Ocidente a discutir as toaletes nos sítios do saber, da ciência, daquilo que deviam preparar e pensar o futuro. Como o Maximiano Kolbe, eu fico angustiado. Como a glória de Deus resplandece principalmente na salvação das almas que Cristo reuniu com o seu próprio sangue. O desejo mais elevado da vida apostólica será procurar a salvação e santificação do maior número possível. E quero brevemente dizer-te qual o maior caminho para este fim. Isto é, para conseguir a glória divina e a santificação de muitas almas. Deus, ciência e sabedoria infinita, sabendo que, de nossa parte, mais contribui para aumentar a sua glória, manifesta-nos a sua vontade, sobretudo pelos seus ministros da terra. É a obediência, e ela só, que nos indica o caminho de Deus com evidência. O superior pode errar, mas não é possível que nós, ao seguirmos a obediência, sejamos levados ao erro. Só poderia haver uma exceção se o superior mandasse algo que incluísse, mesmo em grau mínimo, uma violação da lei divina, pois neste caso o superior não seria fiel intérprete de Deus. Isto de que fala São Maximiano Kolbe, o mundo não entende. Que são as normas dentro da própria Igreja. Por exemplo, o bispo da diocese pode errar, mas ele é o representante enviado pela Igreja. E eu, se cumprir o erro, estou a ser obediente, não participo do erro. Estou a cumprir a obediência. Posso ter motivos para duvidar, mas é esta obediência que fala São Maximiano Kolbe. Só Deus é infinito, sapientíssimo, santíssimo, clementíssimo, Senhor, Criador e Pai nosso, princípio e fim, sabedoria, poder e amor. Tudo isso é Deus. Tudo não seja Deus só vale enquanto se refere a Ele, Criador de tudo e Redentor dos homens, último fim de toda a criação. É Ele que nos manifesta a sua adorável vontade por meio daqueles que o representam e nos atrai a si, querendo deste modo atrair para nós outras almas, unindo-as a si em seu amor cada vez mais perfeito. Muitas vezes ouvimos muitos cristãos dizer que não podem fazer nada. O teu exemplo, o teu testemunho, aquilo que os outros veem, por exemplo, um pai e uma mãe, o exemplo, construir a personalidade dos seus filhos, construir a sua dignidade interior, construir... Aqui o melhor é do exemplo. Podes fazer muito se tu quiseres. Se tu quiseres e se tu aderires ao projeto de Deus, podes fazer muito. Vê, irmão, quão grande é, pela misericórdia divina, a dignidade da nossa condição. Pela obediência com que ultrapassamos os limites da nossa pequenez e conformamos-nos à vontade divina, que nos dirige com sua infinita sabedoria e prudência, a fim de agirmos com retidão. Pode-se até dizer que, seguindo assim a vontade de Deus, ao qual nenhuma criatura pode resistir, nos tornamos mais fortes que tudo. Esta é a vereda da sabedoria e da prudência. Este é o único caminho pelo qual possamos dar a Deus maior glória. Pois se existisse caminho diferente a um mais alto, certamente Cristo não lhe teria manifestado com a sua doutrina e exemplo.
Ora, a Divina Escritura resumiu a sua longa permanência em Nazaré com estas palavras: e era-lhe submisso, como nos indicou toda a sua vida ulterior, sob o signo da obediência, mostrando que desceu à terra para fazer a vontade do Pai. Nós, pela obediência a Deus, não ficamos diminuídos. Nós, pela obediência aos nossos pais, não ficamos diminuídos. Nós, pela obediência à autoridade da Igreja, não ficamos diminuídos. Mas temos que aderir de coração. Nas famílias há filhos rebeldes, que não obedecem aos pais, que vão para aqui e para além. Os jovens que fogem de casa vivem a liberdade, mas nós sabemos mais ou menos onde termina. Os meninos de rua, as crianças da rua, muitos deles não têm culpa, mas alguns é por rebeldia, não obedecem. A obediência é frutuosa. Tudo isso conseguiremos mais facilmente com a ajuda da Imaculada Maria, a quem a bondade de Deus confiou os tesouros da sua misericórdia, pois não há dúvida que a vontade de Maria seja para nós a própria vontade de Deus. E quando nos dedicamos a ela, tornamos-nos em suas mãos como instrumentos, como ela própria nas mãos de Deus. Portanto, deixemos-nos dirigir por ela, ser conduzidos por ela e sejamos calmos e seguros por ela guiados, pois cuidará de nós, tudo proverá e há de socorrer-nos por tantas necessidades do corpo e da alma, afastando nossas dificuldades e angústias. Olhando para esta carta de São Maximiano Kolbe e pensando quando ele se ofereceu para substituir o irmão que tinha mulher e filhos, e penso que eram muitos, e no dia da sua declaração de santo, ele estava a família toda no altar. Aquilo que movia era a obediência à voz da sua consciência, à voz de Deus. Foi-se treinando na obediência até que estava disponível para cumprir a vontade de Deus. E foi isto que Maximiano Kolbe fez. E isto é dos nossos dias. Isto é dos nossos dias. Porque o Hitler, o nazismo, é um movimento do século passado, como o liberalismo e como o comunismo. Os três nascem na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. O nazismo valorizou a fraternidade, o liberalismo a igualdade e o comunismo diz-me que valoriza a liberdade. Mas tem fundamento na Revolução Francesa. Muitos dos erros que nós vivemos no nosso tempo fundamentam-se na Revolução Francesa, que é preciso o mundo libertar-se disto. E a Revolução Francesa deu asa a três movimentos que têm comandado o nosso mundo de uma forma às vezes injusta: igualdade, fraternidade e liberdade. A fraternidade era a fraternidade universal, os valores do nazismo. A igualdade é o liberalismo, todos iguais. E a liberdade, sem olhar a quê, é o marxismo, que deu valor a isto. A Igreja diz-nos, todos estes valores são importantes, mas na sua medida. Todos. Não é separar uns dos outros. E por isso a Igreja não aderiu a nenhuma destas correntes. E tem sido perseguida por todos os movimentos que surgiram da Revolução Francesa, comandados pela maçonaria anti-Igreja. E a maçonaria está bem com estes três movimentos, adapta-se perfeitamente aos três. Ao nazismo, ao liberalismo e ao comunismo. A maçonaria adapta-se a tudo. Estão bem com tudo. Nós hoje celebramos o 9º dia de oração da novena de Nossa Senhora.
E somos chamados a meditar no gesto de Maria nas bodas de Caná. Nós acreditamos no reino, mas temos que aplicar e viver neste mundo as forças do reino. E diz São João, no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 2 a 5. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, tenho eu a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria, disponível para o projeto de Jesus Cristo, de seu Filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Um poema que foi escrito sobre isto e sobre Maria diz assim: celeiro és tu que o pão celeste e o vinho guardas, descanso para o meu labor, vida, doçura, carinho e mãe querida do belo amor. Quem me dará, bendita mãe, que eu guarde no íntimo deste coração em luz, teu coração, que em seu centro encerra o teu Jesus. Ó Virgem Mãe, da castidade entrada, renova às almas seu pedido brilho, tornem-se assim imaculados templos para teu Filho. E contemplando, consagremos o nosso dia a Maria. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, nós acreditamos que em vossa Assunção triunfante ao céu, onde os anjos e os santos vos aclamam como Rainha do céu e da terra, nós nos unimos a eles para louvar ao Senhor, que vos elevou acima de todas as criaturas. Com eles, nós vos oferecemos nossa devoção e amor e rogamos por que vós possais interceder por nós em nossas necessidades. Ó Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Maria, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe deste grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente por vossa glória ao serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até à morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, neste nono dia de oração da novena para a festa da Nossa Senhora da Assunção, e no dia de um grande devoto, Maximiliano Kolbe, mártir dos nossos tempos, que obedeceu à vontade de Deus, que defendia profundamente essa vontade, que não era indiferente àquilo que via, àquilo que estava à sua beira, como ele escreve na carta. Peçamos a Deus neste dia muita força para refletirmos sobre a vida deste homem que se dedicou fortemente à devoção de Nossa Senhora. Bom dia a todos.